Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Primeira Hora do Agro. Hoje, sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2022. Ontem eu fiquei sabendo que teve aí uma chuva de meteoros 2 dias aqui, que era possível ver. E, infelizmente, em Curitiba, nublado, não foi possível ver. Se alguém viu aí, comenta se foi legal, se alguém sabia também dessa notícia, foi bem legal. Hoje o mercado das commodities, olhando aqui, está um pouquinho trabalhando no vermelho, né? Reagindo eu acredito que aos discursos de presidentes de bancos centrais, né? Jerome Powell falou na quarta-feira, Christine Lagarde falou ontem, houve aumento de juros globais, Estados Unidos aumentou, a Inglaterra aumentou. Eu acho que a gente tem mais alguma decisão hoje ainda, então o mercado de renda variável aí está reagindo. O dólar DX subiu ontem quase 1%, 0,89% de alta no dia de ontem, e hoje ele está no 0 a 0 ali, pouca oscilação de preços. Hoje tem bastante informação e eu vou tentar ser o mais rápido possível, então eu vou tentar acelerar. Olha, Curitiba nublado eu nunca vi. Não fica assim, né? Então vamos dar uma olhadinha como que estão as cotações. Começando pelo café, hoje o café está caindo 0,58%, mas ele engatou algumas altas aqui, 3 altas consecutivas, e uma dessas altas aqui foi quase 4%. Foi aquela alta que aconteceu no dia 12/12, no comecinho da semana. Aí mais uma alta, um movimento basicamente nulo, uma alta ontem forte, e hoje ele está caindo um pouquinho. Veio testar uma média móvel aqui de 50 períodos, ele ainda está em 50 pontos, o RSI ainda tem espaço para novas altas. Ontem, a GCA, a Green Coffee Association, divulgou os dados de estoques globais e teve um crescimento de 70.267 sacas. E os estoques da GCA, nesse momento, estão em 6.390.424 sacas. Ontem não deu para sentir o efeito. As cotações não sentiram o efeito da alta dos estoques, porque foi divulgado no final do dia. Nova York já estava fechado. Então, o efeito está sendo sentido hoje. Então, esse aumento dos estoques ali concomitante, qual palavra difícil, com o aumento das estoques da ICI, a gente vê que a demanda realmente caiu um pouquinho nesse fim de ano. Então, a gente vê agora que 390 milhões de sacas, houve esse crescimento de 70 mil sacas no geral, né? Somando tudo aqui, ó, total US GCA Stock, 70.267 sacas. E olhando sazonalmente, você vê que não é um estoque dos mais confortáveis, mais longe de ser um estoque baixo lá na GCA. Lembrando que nós temos estoques tanto da ICI, e o da ICI também, deixa eu colocar aqui para vocês, Coffee Stocks ICI, você consegue encontrar, deixa eu ver, opa, não sou robô, Accept, neste site aqui, que é o da própria ICI. Então você coloca lá Coffee Certified Stocks Report. No dia de ontem também teve um crescimento destes estoques. Então a demanda realmente ela está um pouquinho mais fraca, apesar de estar chegando café no mercado da Colômbia e América Central. Você vê que os cafés a quantidade de café certificado nos armazéns da ICI que estão na Europa, né, Antuérpia, Hamburgo e nos Estados Unidos, Houston, New York e Virgínia, estão em 743.010 sacas. A pensar que um pouco mais de 30 dias, nós estávamos com esses estoques ali abaixo de 350 mil. Então, houve uma recomposição em pouco tempo desses estoques e há uma quantidade ainda aproximadamente de 350 mil a 400 mil sacas para serem certificadas pela ICI, pela Bolsa de Nova York, né, pela Intercontinental Exchange. Então, hoje o preço está reagindo a este fundamento novo de aumento dos estoques. O que limita essa queda ainda? Preocupações com relação à oferta aqui do Brasil.
Eu mostrei para vocês as notícias ontem que a nossa corretora aqui prevê uma produção muito abaixo do que muitas consultorias. A Spill and Bean também vê uma produção entre 50 e 58 milhões, e algumas consultorias que previamente estavam colocando produção de 68, 70 milhões estão revisando os seus números. E começam a acontecer crop tours nesse momento para as consultorias avaliarem as condições de lavouras nos cafezais nas principais regiões produtoras do Brasil. E o repórter que tem vindo é que o pegamento realmente não está muito bom. Então, isso acaba limitando a queda. Curva de futuros, que é aquele indicador que eu sempre mostro aqui para vocês. Olha como ele inverteu. Vocês conseguiram ver agora, ao longo desta semana, das últimas 2 semanas, na verdade, como que os spreads de futuro trabalham. Eu acho que agora ficou bem claro. Começou a ter uma preocupação com relação à oferta, a curva foi se invertendo. Então, algo que, vamos dizer, não é difícil de acontecer, mas não é muito comum de acontecer, que é a inversão da curva. Ela acontece em momentos de estresse de mercado, problemas de produção, ou como nós tivemos nos 2 últimos anos, guerra, tivemos a pandemia também. Vocês conseguiram pegar algo que acontece pouco, que é uma inversão de curva de futuros. Quando nós começamos a comentar há 2 semanas atrás, esta curva, 2 ou 3 semanas, esta curva estava em carry. Preços mais curtos, mais baixos que preços mais longos, e a gente viu os preços do café mergulhando lá em Nova York. Quando você ouviu o comentário, eu tenho certeza que você já ouviu esse comentário, que o mercado está precificando uma queda de preços para o café, porque a curva está invertida. Agora você viu na prática que é o contrário. Quando uma curva se inverte e fica em backwardation, o preço sobe, porque mostra essa fotografia aqui, mostra que há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Você vê que bacana que é esse movimento. Você aprendeu mais alguma coisa, eu espero que seja útil para você este tipo de análise. Então, hoje também, o mercado reagindo aos discursos de aumento de juros e aumento dos estoques certificados na ICE. Indo para a Bolsa de Chicago, hoje os preços também estão caindo um pouquinho. Há uma notícia vindo lá da Índia, que a Índia vai aumentar a área plantada de trigo em 3%. E quem é a Índia na fila de pão da produção de trigo? O segundo maior produtor global. Só está atrás da China. A China é o maior produtor global, deve vir com uma safra ali de 138, 140 milhões de toneladas. Na sequência, vem a Índia com 103, 104 milhões de toneladas. E ela vai aumentar esta área aqui para 28,65 milhões de hectares. Não mas para. O incremento vai ser de 8,6 milhões, segundo o ministro da Agricultura. Claro que o grande driver desses aumentos de áreas que nós estamos vendo são os preços, né? Trazendo no gráfico contínuo, aqui, apesar da queda dos últimos dias, olha a diferença dos preços normais de trigo, que giram ali em torno de $5 o bushel. Ele é um pouquinho mais alto do que o milho e abaixo da soja. E desde a guerra, do final do ano passado, ainda quando veio a guerra, principalmente que os preços fizeram esse spike, aqui chegaram a custar R$3,62, mais alto até do que a própria soja. Para imaginar o estresse que foi no mercado, os preços caíram bastante. Então, nós temos que apagar esse movimento aqui para fazer uma análise, porque isso realmente não é fundamento, é um espasmos de que aconteceu no mercado devido a 2 dos principais exportadores globais terem entrado em guerra. E agora os preços podem ter margem para cair mais um pouco, mas eles estão muito longe do que o habitual. Então, isso tem estimulado a produção. Um exemplo foi aqui no próprio Paraná. O Paraná é um grande produtor de trigo, mas essa produção fica a oeste do estado. E essa produção veio para o leste do estado. Então, até Ponta Grossa, ok, sempre teve um pouquinho de plantio, porque é muito frio para plantar o milho aqui de segunda safra, a turma vai para o trigo. Mas de Ponta Grossa para baixo, aqui, sentido litoral, raramente você via uma lavoura de trigo. E este ano, aonde você olhava, havia trigo plantado. Está finalizando a colheita
agora. Então, o preço alto estimulou realmente o plantio, que aumentou essa oferta. O Brasil vai até importar trigo do que importava habitualmente. O que acaba dando um suporte para os preços do cereal é, por exemplo, a condição da Argentina. Ontem eu mostrei para vocês uma notícia que veio lá da Bolsa de Rosário, que a produção vai ficar ali em 11 milhões e meio, é a estimativa. Isso é quase 50% de quebra. Quase 50% de quebra. Então acaba dando esse suporte. Além disso, o mercado hoje, ele reage às notícias do mercado financeiro, mas você vê que a queda ela é muito baixa ainda, e até agora a gente está no pregão eletrônico, né? Bolsa de Chicago vai abrir 10 e pouquinho lá para ter. Ó, o Marco falando aqui que, na opinião dele, o sul do Brasil terá quebra de safra de soja e milho, não da magnitude do passado. Ah, vai ser alguma coisa pequena, vai ter alguma coisa pequena, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, o clima da Argentina e no Rio Grande do Sul acaba dando um suporte para as cotações, e a influência para baixo é de aumento de juros internacionais, discurso duro de presidentes do Fed, correção também após algum movimento de alta, mas nada ainda que acabe mudando a tendência. O que tem é espaço bastante para corrigir. O milho vem na carona do trigo, só que com uma queda um pouquinho mais acentuada, mesmo com esses fundamentos aí mostrando algum problema na produção, né? A Argentina ontem colocou que deve ter uma quebra ali entre 50% e 80% na produção do cereal. O Rio Grande do Sul, ali, como disse o Maico, tem algumas regiões que vão ter perdas de produção, principalmente no sudoeste do estado, ali onde foi atingido por uma seca um pouquinho maior, que é o que acabou pegando os efeitos mais fortes do Laninha. Mas o Paraná, por exemplo, que é o segundo maior produtor, terceiro maior produtor do milho de verão, ele está vindo com uma safra muito boa. Poucos problemas aqui no Paraná, problemas pontuais também. Então, no quadro geral, a safra brasileira deve vir boa, talvez não os 28 milhões de toneladas estipulados pela Conab, mas eu particularmente acho que nesse momento a quebra, se vier, ela vai ser pequena, e como disse o Maico, ali muito menor em comparação com o ano passado. Ontem saíram os dados de vendas pelo USDA, e o número que foi apresentado foi um número relativamente forte, 958.900 toneladas. Ele ficou um pouquinho acima do que o mercado esperava. O mercado esperava um range entre 600 e 900 mil toneladas, veio o número de 958 mil toneladas. Vamos acompanhar como que será o ritmo das inspeções de exportação na segunda-feira e também as vendas novas na próxima quinta-feira, porque aí nós começaremos a avaliar se o ritmo das exportações está voltando. Porque o Brasil, que está sendo o grande fornecedor global, começa a chegar ao fim da sua temporada em janeiro, exportamos um número recorde, um volume recorde, mas fevereiro a gente já não é mais grande exportador de cereal. Então o mercado já tem que começar para olhar para outra origem. Essa origem é Estados Unidos. Então, dentro da análise fundamental que nós fazemos, o ritmo das exportações é um dos pontos. Vamos olhar se esse número cresce, volta para 1 milhão, mantém-se esse número aqui, ou ele volta para esses patamares aqui de 300, 400 mil toneladas, que é muito baixo. Então, agora é um número importante para nós acompanharmos. Indo para a soja, complexo de soja hoje caindo, né? 1,44%, 62,9 centavos de dólar por libra peso, caindo, acompanhando a queda do petróleo hoje, caindo 2,5%. O farelo, ele tem essa sustentação no clima da Argentina. A Argentina é o maior exportador global de farelo e óleo de soja, então a redução de produção por lá, e lá além da quebra, já que metade da lavoura foi plantado, já metade da safra foi plantada, outra metade está basicamente paralisada. Então, quanto mais tarde plantar a partir de agora, menor é a janela adequada e mais quebras serão colocadas na safra, essa condição da Argentina acaba colocando um piso de preço, sustentando os preços do farelo nesse momento. E o óleo hoje tem feito mais pressão, porque a queda muito mais expressiva do que a alta do farelo, caindo 0,5% a 14 dólares e 65 bushel no primeiro vencimento, que, se eu não estou enganado, até hoje a
ao vencimento das opções. Olha o Maicon falando aqui que uma consultoria que trabalha com uma quebra de 1,5 milhão de toneladas. Eu acho que vai ficar por aí mesmo também. Eu acho que vai ficar por aí mesmo. Ontem nós tivemos a divulgação dos dados das exportações de soja. E olha o número que veio. No geral, o número vendido foi de 3.152.000 toneladas. Esse foi o número total. Você deduz algum cancelamento, algum achaute, as vendas líquidas ficaram em 2,9 milhões de toneladas. Olha como o ritmo de vendas está muito, muito forte. Realmente, olha como que estava no mesmo período do ano passado. Então, a soja norte-americana, se nós pegarmos o USDA Sales Export, nós vamos ver que o programa de exportação, que foi a meta de vendas de exportação colocada pelo Departamento da Agricultura, ele já está mais de 75% concluído. A temporada começa dia 1º de setembro e vai até 31 de agosto. A meta do USDA, o forecast do USDA, é de 55,66 milhões de toneladas. O commitment já está em 41,8 milhões. Então, mais de 75% das vendas que deverão acontecer até 31 de agosto de 2023 já aconteceram com 3 meses de temporada. Então, numa janela de 12, em 3 meses eu vendi mais de 75%. Já foram embarcados 23 milhões e o outstanding sales, que é aquilo que foi vendido, e ainda falta embarcar 18,7. Então, esse é o número que nós temos que acompanhar agora. O ritmo das exportações norte-americanas. O relatório sai toda segunda-feira, é divulgado pelo USDA no meio do dia. Então, essa demanda muito forte pela soja norte-americana também atua como um suporte de preços. Então, a gente tem agora uma força contrária nessa semana, apesar de que houve um movimento de alta, né? A soja está vindo no movimento de alta desde o dia 6 de outubro, e ela fazendo as devidas correções técnicas, né, e realizações de lucro, ela vem já num viés de alta. Agora também começa a sazonalidade de alta para as cotações da Bolsa de Chicago. E os estoques estão ruins. Globalmente, esses estoques não estão dos mais confortáveis. Eu mostrei para vocês ontem os fundamentos, deixa eu colocar aqui novamente para vocês na tela, para vocês verem como que está a situação, principalmente nos Estados Unidos. Globalmente, o que nós temos? Nós temos um estoque de 102 milhões, isso globalmente. Nos Estados Unidos, o estoque está projetado, o estoque final, em 5,99 milhões de toneladas. Esse é o menor estoque desde 2016. Então, a gente tem aqui 220 milhões de bushels projetados. Eu só estive maior do que 2016, de 197 milhões de bushels. Então, realmente muito baixo. É o mais baixo estoque final, se confirmar os números projetados pelo USDA dos últimos 6 anos. Como a Bolsa de Chicago reflete a realidade norte-americana, ela pende mais para o mercado doméstico do que para a exportação. Nós temos um balanço apertado. Há quebras em países importantes como a Argentina para o farelo, que aí concorre diretamente com os Estados Unidos. Dificilmente os preços têm margem para cair. Mas e a soja brasileira? Tá vindo uma super safra. Mas esse reflexo, ele é feito nos prêmios de exportação. Ele não reflete na Bolsa de Chicago. Porque a Bolsa de Chicago ela vai ter um espelhamento maior, vamos dizer assim, um reflexo maior, esse é o termo certo, em comparação com o mercado norte-americano. Afinal de contas, os Estados Unidos produz 118 milhões de toneladas, exporta 55, o restante é consumo interno. Como que estão os prêmios de exportação? Você vê que para o início do ano, março, abril, maio, junho, que é o grande pico de exportação nosso, estão em 40, 30, abril principalmente, que é quando chega com volume, 30 pontos acima. E nos Estados Unidos, a gente já não tem indicativos de compra para esse período, porque ele não exporta, então são negócios pontuais. Mas olha como que estão os prêmios agora, nesse momento, dezembro, 140, 148. Mais baixo do que o Brasil, por isso que está levando. O Brasil é caro porque a gente está na entre-safra. Isso daqui
é indicador de competitividade, não é a Bolsa de Chicago. Bolsa de Chicago é o benchmark para a formação de preços e é o balizador de preços para todos os países do mundo. Quem indica competitividade é prêmio, e é através do prêmio, que no interior é conhecido como basis regional, que nós decidimos a comercialização ou não. O milho também, o milho é um cenário inverso, né? Olha a competitividade do Brasil em relação aos Estados Unidos. O negócio começa a equalizar justamente nesta janela aqui, ó. Abril, maio. É a janela que a gente começa a ter uma briga com os Estados Unidos, porque o Brasil não é exportador. Então, o prêmio de abril é mais alto do que o prêmio de dezembro e mais baixo do que o prêmio de janeiro. Aliás, aqui são prêmios mais altos, porque nos encaminhamos para entre safra, do que aqui, que é quando começa a chegar a safra. Então, o Brasil, nessa janela aqui, ele não é um grande exportador. Quem exporta é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos mais competitivos com o Brasil, lá no futuro, Brasil levando as vendas aqui do Brasil. Qual que é o outro destaque? É com relação ao gás natural lá na Europa. Ontem, os preços saltaram mais de 8%, e isso daí pode ser um problema com relação ao fertilizante nitrogenado. Uma parte do motivo da alta do gás natural nos Estados Unidos foi esse incremento das exportações aqui. Você vê que em novembro a gente tinha uma exportação mais baixa e houve um aumento das exportações aqui nas Américas. Então, isso acaba puxando, fomentando os preços do gás natural lá nos Estados Unidos. Quando nós olhamos, vocês devem lembrar desse gráfico aqui, que a Europa luta para fazer os seus estoques de gás, né? Os estoques gerais, eles estão em 85,9%. Lembram que ele chegou a quase 100% da capacidade? Um dos problemas que começa a acontecer agora e que começa a preocupar também é a baixa desses estoques de uma maneira muito rápida. Eles estão baixando realmente muito rápido. E isso que nós não chegamos a ter um clima muito adverso, nós não chegamos na sazonalidade de clima muito forte do consumo, que é o inverno. O inverno começa no final deste mês por lá. Só que como houve um frio mais intenso na Europa neste finalzinho de ano, o consumo do gás acabou saltando para a geração de energia. E isso tem baixado os estoques e está difícil a reposição. Esse que é o cenário. Estou abrindo o forecast de clima aqui da Europa para nós vermos o que tem de projeção. O que tem de projeção para os próximos dias. Você vê que quanto mais roxo aqui, mais frio é. Aqui, para se situar, aqui está a Itália. Então, se a gente tem a Itália, a gente tem aqui Espanha, Portugal, Itália, e a gente sobe aqui para Alemanha, Suíça, França, nesse bolinho aqui, e o Reino Unido aqui. E aqui em cima a Lapônia, né? Suécia, Noruega e Finlândia. Olha como está frio hoje. E esse frio, ele tende a aumentar e ele não dá um refresco muito ao longo do dia. Você vê que no dia de hoje, meia-noite ao meio-dia, como a Alemanha vai estar realmente muito gelada. Isso fomenta o consumo. Aí ele tem sobe um pouquinho esse frio, olhando por aqui. Então, esse frio que veio já previamente, a gente vê aqui no forecast do desvio de temperaturas, como realmente está mais frio no norte da Europa, além de fazer o consumo, de aumentar o consumo de gás, prejudicando os estoques num período de difícil recessão, ele tem causado um outro efeito aqui, que aí o pessoal, tenho certeza que ele vai tirar sarrinho do ESG, que é que o consumo global de carvão vai ter um crescimento histórico, o all-time high, neste ano. Quais são os países que mais vão ter incremento no consumo de carvão? A Índia com 7%, seguido pela União Europeia com 6%, e depois a China com 0,4%. Agora, olhe quanto que o bloco da União Europeia e a Índia vão crescer no consumo de carvão. O carvão, que isoladamente como produto, é o maior contribuidor para a emissão do dióxido de carbono. Mas, infelizmente, a necessidade bateu,
A guerra acabou causando interrupção no fluxo de commodities energéticas para lá, não só gás natural, mas o próprio petróleo, o próprio diesel, teve um prejuízo muito grande nesse fluxo. A Europa ainda está tentando se adequar a esse fornecimento, né, está buscando fontes alternativas. Quando ela encontrou os Estados Unidos como um fornecedor, os Estados Unidos começou a enviar muitos navios de LNG para a Europa. Freeport foi o que acabou explodindo, é a principal unidade de exportação de LNG dos Estados Unidos, basicamente 20% do gás que é exportado pelos Estados Unidos sai por Freeport, e ela não voltou a operar ainda. O preço da energia disparou. Vocês devem lembrar, uns 3, 4 meses atrás, quantos comentários e notícias haviam na internet de contas de luz de pequenas cafeterias na Itália, na Alemanha, chegando com contas de energia de 10, 15, 20, 25 mil euros. Indústrias fecharam as portas e paralisaram muitas produções, inclusive afetou venda de combustíveis, produção de refrigerante, produção de fertilizante, que é um dos problemas. E isso acabou estimulando o consumo de carvão. A China já vinha estimulando o consumo de carvão desde o final do ano passado. Desde o finalzinho do ano passado, um problema grave de energia na China. Lá que começou-se a falar da crise de energia, a China acelerou as vendas, as compras de carvão, processamento de carvão. E agora a gente vê que o consumo vai ser de máximas históricas. E o problema não é isso. É que a Agência Internacional de Energia prevê que nos próximos anos vai haver um consumo similar, um consumo forte, a não ser que aconteçam esforços para mudar esse cenário. Então, a gente sabe que também, ou pelo menos imagina que esses esforços não se resolvem em um ano. Já o ESG está sendo discutido há quanto tempo e nós não chegamos numa solução que seja economicamente viável, né? Que seja sustentável ainda. E essa alta de fertilizantes, eles acabam impactando nisso daqui. European Nitrogen Profitability Quickly Evaporate, ou seja, o custo de produção de fertilizantes nitrogenados já coloca prejuízo para as indústrias. Então, até quando que estas indústrias irão conseguir produzir fertilizantes bancado pelo próprio caixa? E isso daí vai chegar um momento que, reduzo a minha produção. Além disso, o que nós temos à frente ali? Nós temos culturas nos Estados Unidos sendo plantados a partir de maio, finalzinho de abril, maio, a gente começa a fazer o plantio por lá, plantio de milho, plantio de soja, tem algodão, tem trigo de primavera também. A Índia também está um pouquinho fora do mercado, voltou, mas não com força total ainda. E temos a China também, que apesar de exportadora, ela também consome muito fertilizante. Como o nitrogenado caiu, a ureia está nas mínimas ali de 15, 16 meses, e a saca da soja, a saca do café, apesar dessa queda forte nos últimos dias, não voltou a patamares pré-pandemia, as relações de troca estão muito, muito melhores em relação aos últimos meses e até mesmo anos para algumas culturas, inclusive ureia versus arroba do boi. Então, será que não é a hora de você, produtor, travar o teu custo, pelo menos parcialmente, aproveitar a compra de um fertilizante que ainda não rodou, que safrinha ainda tem uns 10, 12% para rodar. Mas olhando para safras de verão, potássio também caiu bastante. Essa semana teve uma queda de quase 2% no potássio. O que tem subido um pouquinho é o fósforo. Aí sobe MAP, sobe DAP, levou na carona superfosfato simples, superfosfato triplo, esses dois últimos aí uma alta de quase 20%, mas as relações de troca estão muito, muito favoráveis. Então, dá uma pensadinha nisso daí com carinho, em vez de esperar uma queda maior do fertilizante e uma alta maior do insumo, quem sabe não é a hora de você analisar regionalmente como que estão os preços e poder fazer o travamento de um custo. Para vocês acompanharem, vocês podem olhar aqui o Fertilizer Week lá no Twitter, eles trazem ótimos estudos semanais. Então, esse foi o Primeira Hora do Agro de hoje. Nós já estamos com as vagas terminando para o nosso curso de formação de trader internacional. Faltam agora só 6 vagas, se eu não estou enganado.
Na semana que vem eu já começo a divulgar os dados do curso de investimentos que vai ser feito aqui com a BMC News, mas eu vou terminar agora o carrinho do curso de exportação e a gente fala do curso de investimentos na próxima semana, aonde eu estarei em São Paulo. Nelson falando, pois os links do Telegram, não estou usando mais o Telegram, Nelson. Não estou, tive problemas, tentaram hackear a conta, bloqueou, ficou uma bagunça lá, eu não estou mais utilizando o Telegram. Pediu o like, se o pessoal puder dar o like, realmente ajuda bastante o like. A gente vai chegar na próxima semana ao programa número 200, então seria legal se vocês dessem o like aí para ajudar, inclusive aqui na BMC também, poucos likes ainda. O pessoal de Santa Catarina falando, o gráfico do milho está péssimo, está mesmo. E aí, professor, aquela história, né? Bolsa da Brasil, até janeiro responde a Bolsa de Chicago pela paridade de exportação. Então, é isso aí, pessoal. Agradeço a todos. Voltamos na segunda-feira, às 8 horas da manhã, diretamente de São Paulo, na primeira hora do agro. Todos tenham um ótimo fim de semana. Tchau.